Oi pessoal, tudo bem? E o tema do nosso vídeo de hoje é: qual o melhor horário para fazer o teste de glicose? A gente sabe que quem tem diabetes tem necessidade de estar controlando, monitorando os níveis de glicose no sangue. Quem tem diabetes tipo 1 tem que fazer mais testes de quem tem diabetes tipo 2. Mas nós temos dois tipos de pessoas que têm diabetes tipo 2. As pessoas que têm diabetes tipo 2 que já estão fazendo uso de insulina e as pessoas que têm diabetes tipo 2 que não estão fazendo uso de insulina. As pessoas que têm diabetes tipo 2 que fazem uso de insulina também têm que fazer mais testes do que as pessoas que têm diabetes tipo 2 e só estão usando medicamento oral. Continuando o que eu estava falando, então nós temos três tipos de pessoas com diabetes aí, não três tipos de diabetes, não vão se enganar com isso, três tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que têm diabetes tipo 1, que fazem uso de insulina desde o diagnóstico. Eu vou falar para vocês qual que é a diferença de diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2 nesse vídeo também. As pessoas que têm diabetes tipo 2, que fazem uso de medicação oral, e as pessoas que têm diabetes tipo 2 já estão fazendo uso de insulina. Tá? O uso de insulina, gente, não determina o tipo de diabetes, ou seja, se você foi diagnosticado com diabetes tipo 1, você tem diabetes tipo 1. Se você foi diagnosticado com diabetes tipo 2, começou com medicação oral, passou para o uso de insulina, você não mudou o tipo de diabetes, você continua com diabetes tipo 2. Qual que é a diferença, então, de diabetes tipo 1 para diabetes tipo 2? Que isso é uma dúvida que muita gente tem. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, o sistema de defesa do organismo não reconhece mais as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção e secreção de insulina. E por isso essas pessoas, aí o sistema imunitário, essas células de defesa vão lá e destroem as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. As pessoas que têm diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, ou seja, a pessoa começa com uma resistência insulínica, ou seja, a insulina produzida pelas células beta do pâncreas dela não desempenha o papel que tinha que desempenhar corretamente. Então, ou ela também pode produzir uma quantidade menor de insulina, esse pâncreas pode estar produzindo uma quantidade menor de insulina. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com diabetes tipo 1, que é da destruição das células que produzem insulina do pâncreas. Quem tem diabetes tipo 2 pode acontecer ao longo do tempo de diagnóstico. Por quê? As duas coisas, o que tem diabetes tipo 1 com diabetes tipo 2 em comum? Um aumento dos níveis de glicose no sangue. O aumento de glicose no sangue, essa glicose que está a mais no sangue, ela é prejudicial para todas as células do nosso corpo. Ela destrói todas as células, destrói não, mas ela oxida, né? Ela é um oxidante e ela vai oxidar e vai prejudicar o funcionamento de todas as células do nosso corpo. Por isso que as complicações do diabetes surgem quando a gente não controla os níveis de glicose. Daí a importância de fazer o quê? Os testes periódicos de automonitoramento. Quem tem diabetes tipo 1 precisa fazer mais testes, no mínimo 3 testes por dia. Pode ser antes da refeição, normalmente eles fazem antes da refeição, quem tem diabetes tipo 1, para quê? Para determinar a quantidade de insulina bolos, ou seja, aquela insulina ultra rápida ou insulina rápida regular, que você tem que aplicar para compensar a quantidade de carboidratos que você está ingerindo na sua refeição. Quem tem diabetes tipo 2 e está insulinizado também tem que fazer no mínimo 3 testes por dia. Isso é o mínimo, gente. Não estou falando que é o ideal, não, é o mínimo. Porque quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, tem que monitorar antes da refeição, igual eu falei, para determinar a quantidade de insulina, que às vezes quem faz contagem de carboidrato precisa saber a quantidade de carboidrato que está ingerindo, consegue aí, ver qual a quantidade de insulina que está, de glicose, desculpa, a quantidade de glicose que tem no sangue, faz a correção ali, já aplica uma quantidade de insulina também para compensar a quantidade de carboidrato que vai ser ingerida. Isso é quem faz contagem de carboidrato normalmente é assim. Então, por isso que as pessoas que têm diabetes tipo 1, elas normalmente aplicam insulina no mínimo 3 vezes ao dia, certo? Ou 4 vezes ao dia. Então tem que fazer mais testes. Quem tem diabetes tipo 2 e está insulinizado tem que fazer também no mínimo 3 testes por dia. Quem tem diabetes tipo 2 e usa medicação oral tem que fazer 2 a 4 testes por semana. Então vamos ver as particularidades de cada tipo. Quando a gente fala em fazer 3 testes por dia, quando a gente fala em fazer testes de glicose, quando a gente fala em fazer teste de glicose antes da refeição,
o ideal é que esteja próximo do 100. Quem tem diabetes, diagnóstico de diabetes. Então, o ideal é que esse resultado esteja próximo do 100. Quanto mais próximo do 100, mais próximo do alvo, mais próximo do resultado de quem não tem diabetes. Quando a gente se alimenta, vou falar agora quem não tem diabetes, o que acontece com o nosso pâncreas? O que acontece com o nosso sistema digestivo, né, digestório? A gente se alimenta, ingere carboidratos, esses carboidratos eles são metabolizados, transformados em glicose, e essa glicose vai para a corrente sanguínea. Porque a glicose é a que fornece energia para o nosso corpo funcionar, a gente não pode esquecer disso. Mas ela só fornece energia para o nosso corpo funcionar quando ela está dentro da célula, tá ok? Então, o que vai acontecer? Quem transporta essa glicose para dentro da célula, que facilita esse transporte, é a insulina. Quem tem diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Quem tem diabetes tipo 2 pode estar produzindo uma quantidade insuficiente ou produz uma insulina que não desempenha o papel dela corretamente. O que acontece? Essa glicose fica na corrente sanguínea, por isso que os níveis de glicose se alteram, se elevam. Então, isso é diabetes. Então, eu faço a correção. Quem não tem diabetes se alimenta, eu posso chegar aos níveis de glicose tem que ser menor que 140. Então, quanto mais próximo também, quando você faz até 2 horas após uma refeição, tem que estar até menor que 140, quem não tem diabetes. Então, quanto mais próximo quem tem diabetes, 2 horas após uma refeição, estiver desse número, mais controlado essa pessoa vai estar. Então, quem tem diabetes tipo 1 tem que fazer no mínimo 3 testes, muitas vezes faz antes das refeições, mas tem que fazer testes também depois das refeições, para saber como que o organismo está transformando essa glicose, usando essa glicose, se essa dose de insulina está sendo ideal. Quem usa medicamento oral também tem que fazer antes da refeição e 2 horas após uma refeição. E normalmente o que eu vejo nessa minha experiência, nessa minha estrada aí de mais de 13 anos já trabalhando com pessoas que têm diabetes, é o seguinte: as pessoas que têm diabetes tipo 2 e fazem uso de medicação oral, fazem um teste por dia. E esse teste único por dia, às vezes, eles fazem sempre de manhã em jejum ao se levantar. Acham que tomou a medicação ou mesmo aplicou uma dose de insulina, que às vezes faz só um uso de insulina basal, a intermediária, que é a NPH, por exemplo, acham que acordando de manhã e a glicose está normal, que o diabetes está todo controlado sempre. Mas não tem ideia de que após uma refeição, até 2 horas após uma refeição, esse nível de glicose pode subir e normalmente ele tem que ficar menor que 140. Isso acontece com qualquer pessoa. Uma outra coisa que a gente tem que saber é que todos nós, mesmo quem não tem diabetes, dependemos de insulina para viver. Só que quem não tem diabetes, o pâncreas produz essa insulina na quantidade ideal e que desempenha o papel dela correto. E quem não tem necessidade ou de medicação oral ou de aplicações de insulina. A grande sorte é que há quase 100 anos, em 1922, foi a primeira vez que uma pessoa começou a tratar diabetes com insulina. Então não tem 100 anos ainda que a insulina está aí para ajudar as pessoas que têm diabetes. Então quem tinha diagnóstico lá em 1921, 1922, antes disso, 1920, e vai para lá para trás, não tinha tratamento, gente. Simples assim. Não tinha nenhum tratamento. E hoje tem. Então insulina é sinônimo de vida. Quem tem diabetes e está usando insulina, está vivendo, vive. Então você tem que aprender a conviver com diabetes. E insulina é um hormônio. Eu tenho hipotiroidismo, por exemplo. Eu tomo meu hormônio levotiroxina para tireoide todos os dias de manhã em jejum. É sagrado. Eu acordo, eu tomo meu comprimido. Só que é comprimido, não existe insulina na forma de comprimido. A insulina só o inconveniente da insulina é que ela é injetável. Mas é o medicamento mais antigo para tratar diabetes, é o medicamento que tem o melhor controle glicêmico e menos efeito colateral. E se a gente for passar para uma outra vertente, aqui agora, a gente vai ver que usar insulina, o paciente que está insulinizada, aquela pessoa que está insulinizada, que está usando insulina e deixou os medicamentos orais e passou a usar insulina, ela vai gastar menos. Porque a insulina é um tratamento ainda mais barato do que a medicação oral. Ter diabetes, você pode ter uma vida saudável, desde que você adote hábitos de vida saudável. Mas voltando lá, tratamento com insulina
torna o tratamento mais barato. Você sabia disso? Então, se você for fazer na ponta do lápis, eu vou contar uma história para vocês. O meu marido tem diabetes tipo 2 e estava já na terceira medicação oral. Conversei com ele e falei assim, vamos passar para insulina? E ele morre de medo de agulha, para vocês terem ideia. Eu mostrei para ele, eu não vou usar isso, que é injetável, tem agulha, eu não quero, todo dia tem que aplicar, que não sei o que. Eu falei, olha, fiz a conta para ele. O homem você já viu, né? O financeiro ele consegue enxergar melhor. E eu provei para ele financeiramente que o uso de insulina para tratamento de diabetes tipo 2, além de ser mais eficaz no controle dos níveis de glicose, ele percebeu isso, que ele partiu de uma hemoglobina glicada de 10,5 e foi para 7, é mais barato. A gente falando também de medições de glicose aqui, a gente sabe que as tiras não são baratas. Tem pessoas que têm acesso às tiras através dos postos de saúde, das farmácias de alto custo do governo. Tem pessoas que têm programas de desconto para conseguir comprar essas tiras. Ou seja, também é caro. Ter diabetes diabetes é uma doença que tem um custo alto. Não é barato, eu sei disso, eu já tive farmácia especializada, então eu estou por dentro disso. E hoje, assim, a gente sabe mais ou menos que quem tem diabetes gasta de R$300 a R$1.500 por mês na farmácia. A gente não pode enxergar a pessoa com diabetes só com medicamentos e tiras para tratar o diabetes. A gente tem que ver essa pessoa também, que ela pode ter outras complicações. Então ela compra outros medicamentos. Ela é uma pessoa polimedicamentada, que a gente fala na farmácia, a polifarmácia. Ter diabetes é uma doença de alto custo. E eu, nessa minha experiência toda, estou desenvolvendo um conteúdo, estou aproveitando aqui, eu estou com o pé quebrado, estou parada dentro de casa, fiz uma pesquisa, fiz um levantamento, estou fazendo um novo livro que eu vou mostrar para vocês como baixar o custo do seu tratamento de diabetes. Como é possível você ter descontos? Não vou mudar medicamento de ninguém. Quem muda a medicação é só o médico, tá, gente? Somente o médico pode mudar dose de medicação, pode mudar a medicação, pode tirar a medicação oral, passar para a insulina. E a gente tem que saber também que o tratamento de diabetes é um tratamento individualizado. Eu vou lançar esse livro, que é o Diabetes Baixo Custo, que é uma pesquisa que eu fiz, um levantamento que eu fiz nível Brasil, de possibilidades que você tem para diminuir o seu custo de tratamento. Voltando lá aos nossos testes de glicose. Então, quem faz teste de glicose, diabético tipo 1, 2, por exemplo, que faz um teste por dia, faz esse teste em horários alternados. Não faz só de manhã em jejum, como é de hábito de muitas pessoas. Faz um dia antes do café da manhã, no outro dia você faz 2 horas após o café da manhã, no outro dia você faz antes do almoço, no outro dia você faz 2 horas após o almoço, no outro dia você faz antes do jantar, no outro dia você faz 2 horas após o jantar, mesmo fazendo um teste por dia. Se você fizer um teste por dia com diabetes tipo 2 e uso de medicação oral, tá, gente? Fazendo um teste por dia dessa maneira, e se você anotar ainda tudo que você se alimentou durante esse período, fica mais fácil para saber aonde que está e se está tendo um descontrole glicêmico ou não. Porque muita gente fica espantada, né? Quem tem diabetes tipo 2 fica espantada que chega no médico, a glicose em jejum está normal, né? Você faz o teste todo dia. Pô, mas doutor, eu faço todo dia o teste de ponta de dedo na hora que eu acordo, está normal, está dentro dos parâmetros normais, dentro do esperado, mas a hemoglobina glicada está lá, 9, 10%. Quer dizer que alguma coisa não está controlada. E muitas vezes, falta de descontrole pode ser aonde? Depois da refeição. E você não faz nenhum teste depois da refeição. Então você não tem noção. Então, testes antes da refeição, quanto mais próximos de 100, é o ideal, tá certo? Testes 2 horas após a refeição, quanto mais próximos de 140, 150, também é o ideal. Quer dizer que você está controlando os seus níveis de glicose no sangue, menos complicações vão surgir. E voltando lá, ao livro, o conteúdo que eu estou escrevendo, o livro que eu estou escrevendo agora, eu vou te mostrar as ferramentas que existem para você baixar o seu custo, para você minimizar, né, diminuir esse seu custo aí do tratamento de diabetes, usando as mesmas indicações que você usa, fazendo os testes de glicose. Eu vou te mostrar como que isso é possível, porque isso é possível, eu já fui dona de farmácia.
Outra coisa que a gente tem que lembrar é que as metas glicêmicas, ou seja, essa faixa-alvo, ela é individualizada, tá? Ela é para cada paciente. E dependendo da idade e das complicações já existentes, o seu médico pode ampliar essa faixa aí. Então você tem que conversar com o seu médico para saber dentro da faixa, qual que você tem que estar. O ideal para a maioria das pessoas é, quanto mais tempo você estiver no mínimo de 70, acima de 70 e chegar no máximo 180. Quanto mais tempo você estiver dentro dessa faixa de 70 a 180, com menos crises de hipoglicemia e menos crises de hiperglicemia, menos complicações você vai ter ao longo do tempo. É isso que mostra as pesquisas agora, é isso que preconiza a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Americana de Diabetes, a Associação Europeia de Diabetes. Então, quanto mais tempo você fica dentro dessa faixa-alvo de 70 a 180, com menos crises de hipoglicemia e não passar muito de 180, ficar mais dentro dessa faixa, menos complicações você vai ter. Quem está achando que está descontrolado demais e tal, pode fazer um controle de fazer 6 testes por dia durante 3 dias. Desculpa, 6 testes por dia durante 3 dias para fazer a média glicêmica semanal e ver se está muito descontrolado ou não. Você pode pegar uma planilha do Excel, joga todos os dados lá, todos os dias, você faz um teste antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, um teste 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço, 2 horas após o jantar, joga na planilha do Excel, pede a planilha para calcular a média e o desvio padrão. Se tiver menor que 150 a média, e se o desvio padrão for menor que 50, essas fórmulas, o próprio Excel já te dão de graça, só pedir lá, colocar na ajuda, ele já te dá, ele faz a fórmula certinho para você. Quanto mais menor, se tiver menor que 150, se tiver menor que 50 o desvio padrão, então você está com os níveis de glicose controlados, ou seja, você está com uma hemoglobina glicada na faixa de 6,97%. Meu recado para hoje para vocês era esse. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta, eu e minhas muletas que estão aqui atrás, tá certo? Beijo no coração de vocês. Vocês sabem que eu tô aí para melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes.